Olá, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre dicas de JavaScript e Bootstrap. Nessa videoaula a gente vai criar um layout, né, parecendo semáforos mesmo, que tem ali o tempo do seu pedestre e o tempo também dos carros e a variação do semáforo mesmo mudando de vermelho para verde, amarelo e assim por diante. Por que a gente vai fazer essa videoaula? É mais para a gente exercitar, né, essas dicas de JavaScript e Bootstrap. E também, é claro, né, com essas dicas também, é legal que surge bastante a gente aprende bastante novas técnicas, né, no caso com JavaScript e Bootstrap. Então, sem mais delongas, dicas de JavaScript e CSS. O objetivo dessa videoaula é criar um projeto simples usando o ASP.NET, né? Abordaremos nesse projeto dicas de utilização de JavaScript e CSS, né? No caso, o Bootstrap. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer basicamente um layout bem básico, né, nada de muito, digamos, um layout basicão para mostrar como é um funcionamento do JavaScript e CSS. Como deixar as divs em formato circular, como deixar um quadradinho na esquerda, como deixar o quadradinho na direita e como fazer esses números aqui contar. No exemplo, no caso, ele vai fazer da seguinte forma aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo ativar aqui o play. Ele vai fazer isso, ó. Ele vai diminuir no tempo aqui, no lado esquerdo, né, o tempo dos carros, e quando chegar no 5 ele vai mudar para o amarelo, quando chegar no 0 ele vai mudar para o vermelho e vai começar o tempo do pedestre a começar a contar. E assim por diante, ele vai ficar essa variação. Então, a gente vai começar pelo layout, vamos criar esse layout do jeito que a gente está vendo aqui, depois a gente vai passar para a parte do JavaScript, certo? Ferramentas que nós iremos utilizar é o Visual Studio 2019, versão Community. As linguagens que nós iremos utilizar, o C Sharp, HTML e o CSS. E o JavaScript, né, no caso. E vamos ao fonte. Estou aqui com o meu Visual Studio 2019, versão Community. Eu vou vir aqui, ó, continuar sem o código. E basicamente a gente vai começar pelo layout, né? Deixa eu mostrar aqui o layout. O que a gente vai fazer é começar, né, vai desenhar esse layout aqui, fazer todo o layout, depois a gente vai fazer a programação via JavaScript para mudar o estágio do semáforo e também os números, né, que vão aparecer do lado também. Então vamos ao fonte, vamos no Visual Studio aqui. Eu vou criar um novo projeto aqui, ó, novo projeto. Independente da linguagem, você pode utilizar a linguagem que for, porque o que eu vou utilizar aqui, o foco é HTML, JavaScript e CSS, certo? Vamos vir aqui aplicativo Webcore. Como a gente já utiliza nas nossas outras videoaulas, o C Sharp eu vou continuar nessa utilizando também. Eu vou selecionar aqui um diretório para me salvar. Lembrando que eu vou disponibilizar também no GitHub esse fonte, caso você precise para consulta. Web semáforo. Web semáforo. E vou clicar aqui em criar. Aqui eu vou selecionar a opção aplicativo web MVC, né? Vou tirar essa opção aqui, ó, configurar HTTPS. Vou tirar porque a gente não vai utilizar, né, o HTTPS aqui. E vou criar. Após o projeto criado aqui, eu vou começar criando o CSS dele aqui, ó. Vou vir aqui em Root, né, CSS, clicar com o botão direito aqui em adicionar. Aqui eu vou selecionar um novo item. Novo item eu vou selecionar aqui o arquivo folha de estilo, que é o CSS, e vou digitar aqui. É legal sempre manter o mesmo nome, né, da página ou então do que você vai fazer relacionado. E semáforo. E vou clicar em adicionar. Depois que ele adicionou, o body aqui nós não iremos utilizar, então eu vou tirar ele. Eu vou fazer uma classe, eu vou criar algumas classes aqui referente, né, ao contexto do nosso semáforo. Então, a primeira classe que eu vou criar é a classe semáforos. A classe semáforo ela vai ter a altura de 400 px, né?
que vai ser a altura máxima do nosso semáforo. E aí a gente vai ter alguns, no caso, o círculo do semáforo, né? Aquele, no caso, esse círculo aqui, ó, se eu consigo mostrar aqui, esses círculos aqui, cada um desses círculos será uma div. Então vão ser 3 divs aqui que a gente vai criar para esse círculo. Então, para criar esse círculo aqui no HTML, a gente vai fazer da seguinte forma. No HTML não, no CSS a gente vai fazer o seguinte: ponto círculo. E aí a gente vai colocar o seguinte: vamos colocar uma altura de 100%. Opa, Windows não. A altura dele, a altura vai ser 100px. A borda radius dele aqui vai fazer com que ele arredonde, então a gente vai colocar em 50%, que é border radius, né? Pronto, isso aqui a gente coloca em 50%, o merge a gente vai colocar em 1%. Margem a gente coloca em 1% para eles não ficarem grudados um no outro, né, no caso. Opa. No exemplo, no caso, para ele ter esse espaço aqui, ó, entre eles, então a gente coloca o margem nele, né? O margem topo. E a gente coloca também o merge left, 34%, e ficar alinhado no meio da div. E a transição, o que seria a transição? A transição é a velocidade que vai mudar as cores, do vermelho para o verde, do verde para o amarelo e assim por diante. Então vou colocar aqui 1.0 segundos, né? Esse cara aqui já vai fazer com que ele se torne, no caso, vermelho, né? Desculpa, vermelho não. No caso, esse cara aqui ele vai fazer com que se torne um círculo, né? Toda div que herdar esse círculo aqui, o círculo não, é círculo. Círculo aqui, ele vai se tornar vermelho. Toda div que herdar esse círculo. Aqui, em vez de ser 100px, 100px tá certo. Aí eu vou criar os 3 semáforos. O que eu vou fazer? Eu vou criar 3 classes. Eu vou copiar aqui para ser um pouco mais rápido. Eu vou criar uma classe, ó, vermelho, amarelo e semáforo verde. Então a classe tem, cada uma das suas classes tem o seu background neles, né? E a sua cor. No caso aqui é o vermelho, aqui é o amarelo e aqui é o verde. Só que esses caras aqui, eles têm que herdar esse círculo para quando você começar a utilizar essa classe aqui, a classe no caso semáforo vermelho, ele ter aquela forma arredondada, né? Essa forma arredondada que eu mostrei aqui no exemplo. Então, para ele herdar, que no caso seria a herança no CSS, seria dessa seguinte forma. Você vai pegar ele aqui, ó, a classe, né? O nome da classe. Aqui em cima no círculo, você vai dar um vírgula, ponto e a classe. Em todos você vai fazer isso. Em todas as classes que você quer que herde essas propriedades aqui dentro, no caso. E a verde também do mesmo jeito. Ponto. Porém, esse verde aqui esse verde, esse vermelho, ele tem um tom um pouco apagado no caso, né? Que seria esse tom aqui, ó. Quer ver? Ó? Esse tom meio apagado, parecendo que ele está desligado. Quando o tempo dele fechar, no caso aqui dos carros, ele vai ficar no vermelho. Só que o vermelho é o mesmo vermelho, só que um vermelho mais forte. Então a gente, para ele ficar aqui um vermelho mais forte, a gente vai criar outras classes, mais 3 classes, como semáforo ligado, certo? Então vai ser mais 3 classes. A gente vai criar aqui, deixa eu só tirar aqui, deixar do lado. Aqui. E vamos criar mais 3 classes, que ao total vai ficar 3 classes para os semáforos normais, que vai ser o semáforo desligado, e mais 3 classes que vai ser o semáforo ligado, no caso ao contrário, né? Essas aqui são desligado e essa aqui os semáforos ligado.
Então essas cores aqui são um pouco mais fortes que essas cores aqui, certo? E aí ele também vai ter que fazer a mesma herança, né, porque quando eu ativar essa classe aqui, ele vai ter que continuar no formato de círculo, só a cor de vermelho claro que tem que ir para o vermelho, quer dizer, vermelho apagado que tem que ir para o vermelho aceso no caso, né. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa, vamos ter que colocar as heranças aqui de novo, que é, opa, colocar aqui, ó, ponto, vírgula, assim por diante, amarelo ligado, ponto, vírgula, e o último que é o verde ligado, ponto, vírgula, pronto. Aqui já está definido todas as nossas classes, né? Que todas essas classes estão aqui embaixo, ó, elas estão recebendo a herança dessa classe círculo, né? Da seguinte forma, né? Colocou aqui, ele já vai herdar todas essas propriedades, né, que tem dentro dessa classe aqui em cima. Pronto. Feito isso aqui agora, a gente vai fazer só mais uma coisa que é a classe pare. No caso, a classe pare seria para essa div aqui, ó. Essa div aqui e essa div do lado direito e esquerdo, certo? Para a gente fazer isso, eu vou criar uma classe que chama pare aqui embaixo. E vou colocar também uma cor para ela, que no caso essa cor aqui é a cor amarela que eu mostro aqui no exemplo, certo? Opa. Pronto, aí a gente criou já todas as classes referente ao que a gente vai utilizar aqui, certo? Nesse semáforo. Pronto. Agora a gente vai para a parte do HTML. No caso, eu vou vir aqui, vou utilizar essa página HTML que a gente tem aqui ó, dentro de Views, Home e Index. Dentro de Index aqui, eu não vou utilizar, na verdade, nada aqui dentro, né? Eu vou deletar tudo. Criar uma div. Dentro dessa div, eu vou colocar a classe do Bootstrap, que é row, né? De linha. Depois eu vou colocar aqui, eu vou criar 3 colunas, né? Que no caso, as minhas colunas vão ser, aqui a gente vai precisar de uma coluna, 2 colunas e 3 colunas. No caso, a página de Bootstrap, quando a gente está utilizando o grid do Bootstrap, ele tem 12 colunas, né, a página. Então, se eu colocar 4 colunas aqui, mais 4 colunas aqui, eu estou utilizando o total que é 12 colunas, então elas vão ficar uma do lado da outra, certo? Então, vou vir para cá agora. Vou copiar essa aqui, ó, de row, certo? Só que eu vou tirar só a classe dela, ó, vou colocar aqui e vou tirar essa classe, só para a gente não precisar ficar digitando todos, para ir seguir um pouco mais rápido. 1, 2, 3, certo? Então, 3 vezes. A classe que eu vou utilizar para ela seria classe, call, tá o 2 igual, call, traço md, traço 4 posições, certo? Background dele, usando o background, a cor de fundo dele, eu vou utilizar as classes do Bootstrap que ele já tem. Então, eu vou usar a classe Dark. E assim eu vou copiar para os demais a mesma coisa, certo? Esse para esse e para esse. Então, são 3 classes da mesma forma, certo? Só que agora, do lado direito aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui e vai desenhar isso aqui, ó, o número, né? E o carros aqui, né? A gente vai ter que fazer esse lado esquerdo aqui. O lado esquerdo para a gente fazer, eu vou criar mais uma div aqui dentro. Eu vou dar um nome para essa div que vai chamar colocar uma classe para ela aqui, class row, vai ser uma linha. A altura dessa linha, utilizar de novo a classe do Bootstrap, a altura dessa linha usando a classe do Bootstrap, h traço, vai ser de alto, né? Altura automática. Margem, vamos colocar de 3. Padding left,
Heading left, vamos colocar 5. Pronto, para ele ajeitar um pouquinho. E aqui a gente vai colocar um background, deixa eu ver, warning, que vai ser a cor amarela para ele, certo? Pronto, feito isso aqui, eu vou colocar agora a descrição, né, que vai aparecer para a gente. No caso, a descrição aqui vai ser, eh eh, a descrição não, no caso o número, né, que vai aparecer para a gente aqui. Então no número eu vou colocar H1. Pronto. No H1 vou utilizar a class dele, que também é uma classe do Bootstrap, a class display1, que é uma das maiores que tem, certo? Aqui dentro eu vou colocar um label. Vou colocar um label e vou colocar um ID para esse label, que esse ID vai ser time semáforo, certo? Feito isso agora, eu vou colocar aqui embaixo uma imagem. Nesse caso, vou pegar a imagem que eu vou colocar aqui. Aqui eu vou criar uma pasta na www.root, né? Vou adicionar a pasta como image. E aí eu tenho duas imagens aqui, que são a imagem de pedestre e a imagem de carro. Vou pegar essas duas imagens e vou jogar para minha pasta image, certo? E agora aqui, ó, eu vou utilizar a nossa imagem carros, né? Porque esse aqui é o semáforo de carro. Então eu vou vir aqui, vou arrastar a minha de carro, a imagem de carro para cá. Bem simples. Não estou caprichando no layout, pessoal, porque eu estou focando mais nas classes do Bootstrap, né? Vou colocar uma largura para ele de 30 e vou colocar uma altura para ele também de 30. Pronto. Acredito que é só isso. E aqui, ó, eu vou colocar o seguinte: H4 e vou escrever carros, certo? Pronto. Agora o que eu vou fazer? Já que eu já tenho esse cara pronto, eu vou copiar ele e vou aproveitar para a gente criar essa dívida à direita aqui, ó, certo? Como é que eu vou fazer? Eu vou copiar ele do jeito que ele está aqui e vou pular essa div do meio, que vai ser o semáforo, e vou colar ela aqui. Agora aqui eu vou alterar algumas coisas. Aqui eu vou escrever pedestres. Aqui eu vou deixar da mesma cor, display 1. Aqui time semáforo. E aqui eu vou colocar 3. Certo. Aqui, em vez de ser de carros, a gente vai copiar a de pedestre, certo? Eu vou só copiar o nome aqui. Pronto, pedestre. Aqui eu vou deixar a mesma altura, aqui eu vou escrever pedestres, né? Pronto, já está o lado direito e o lado esquerdo. Se a gente executar esse cara, quer ver? Ó, vamos executar ele para ver o que vai acontecer. Se ele já vai gerar alguma coisa. Já começou a gerar aqui a página. Pronto, ó, ele já gerou. Então aqui, ó, que nem conforme a gente fez, a gente gerou a dívida esquerda e a dívida direita, ó. Já está bem parecido com o nosso layout que a gente precisa, né? Ó. Aqui no caso, no exemplo, ó, tá vendo? Já tá os dois aqui, só tá faltando o semáforo, a gente criar o semáforo aqui no meio. E aí é a parte que a gente vai agora criar esse semáforo aqui no meio, certo? Então vamos pegar o Visual Studio de novo, né? E agora a gente vai criar o semáforo. O semáforo, eu acredito que é o mais simples que tem, né? Vai criar uma div aqui. Essa div a gente vai criar uma classe, vai colocar uma classe para classe row, certo? E dentro dessa div a gente vai criar uma outra e vai ser a div que vai ser que vai ficar no caso a bolinha, né, no caso do semáforo. Então essa primeira div eu vou colocar um ID para ela
ela vai se chamar vermelho. E a primeira vai ser a vermelho, né, de cima para baixo. E aí a gente vai começar a colocar as classes dela, né. No caso, class, e aí eu vou colocar aquela classe que a gente criou. Vou vir aqui no CSS e a classe vermelho, e vou colocar essa classe nela, ó. Vou colocar aqui. Pronto. E agora eu vou copiar esse cara aqui para baixo, vou fazer do mesmo jeito, ó. Copiar do mesmo jeito a row e a div do meio, só que isso aqui vai ser o amarelo. Aqui eu vou também copiar a classe que está aqui, ó, amarelo. Vou colocar aqui. Pronto. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar de novo. E vou colocar aqui, só que aqui é verde. Verde. E aí vou pegar a classe lá, o nome da classe verde. Vou colocar. Lembrando que é esse primeiro verde, né? Essa primeira classe. Porque essas classes são as classes apagadas, né? O semáforo apagado. Vai ser esse cara aqui. Pronto, feito isso agora, o que a gente vai fazer? A gente vai executar para ver o que vai acontecer. Se ele vai gerar já o semáforo lá, o layout exatamente igual que a gente precisa. Tá inicializando a página aqui. Na verdade, antes de inicializar aqui, eu dei um stop aqui, ó, tem que importar o CSS dele, né, no caso, senão ele não vai conseguir fazer o que a gente precisa lá. Então, eu vou vir aqui, ó, CSS na pasta, eu vou puxar o CSS aqui para baixo, certo? Salvar a página e vou executar novamente, para aí sim ele carregar o semáforo e carregar também as divs dos lados, né, do meio corretamente. Pronto, na execução ele já gera ó, do jeito que a gente esperava, né. Ele gerou igualzinho o exemplo, ele colocou espaçamento do jeito que a gente fez lá. Agora o que vai faltar fazer agora é somente o JavaScript que vai controlar, né, o semáforo, as seções dele, né, no caso do verde para o amarelo, do amarelo para o vermelho e do vermelho para o verde e assim por diante. E aqui vai mostrar os contadores, né, e pare ou, digamos, vice-versa aqui dos lados, certo? Eu vou parar aqui para a gente criar agora o nosso arquivo JavaScript. Eu vou vir aqui com o botão direito aqui, ó, de novo na nossa solution. Vou clicar aqui. Vou vir aqui em adicionar novo item. Aqui eu vou selecionar o arquivo JavaScript. Vou selecionar aqui, vou colocar semáforo e adicionar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um objeto. Eu utilizo essa técnica de criar objeto que fica mais fácil de desenvolvimento, né? Pronto. Agora a primeira coisa que eu vou fazer é pegar todos os IDs que a gente utiliza na tela, porque a gente vai utilizar ele aqui para manipular algumas coisas, né? No caso, cores mesmo, e até mesmo aqueles contadores que vai ficar do lado. Então eu vou vir aqui na tela e vou colher todos os IDs, que são o ID do vermelho, amarelo e verde. Então eu vou vir aqui no JavaScript e vou criar semáforo, vou criar aqui uma propriedade verde, vai receber verde. Estou colocando esse hashtag aqui na frente porque é assim que o jQuery ele utiliza. E como a gente vai utilizar o jQuery para manipular, né, as coisas que tem dentro dele, então eu já deixo ele já pronto aqui. Eu vou copiar para ficar um pouco mais rápido. Aqui div verde, div amarela, né? Amarelo, amarelo. Aqui eu vou copiar de novo, né? E vai ficar div vermelha. Vermelho, vermelho. Certo. Agora nós temos também dois label que nós iremos alterar também, no caso o valor dele que vai ser os contadores para a gente lá. Então o primeiro label vai ser esse aqui, time semáforo. Vou vir aqui,
Vou colocar reto, ponto. Tá do mesmo jeito. E esse cara também do mesmo jeito. Que é pedestres, né? Se eu não me engano lá. De baixo aqui também, pedestre. E aqui eu vou colocar pedestres, né? Pronto. Agora a gente vai colocar um tempo, né? Um temporizador, que é ele que vai controlar o tempo, né? Do semáforo, certo? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar o estágio, né? No caso, o estágio, o cara que vai controlar em que estágio vai mostrar os semáforos. Como a gente vai fazer isso? Eu vou definir uma variável também aqui, uma propriedade, né? Objeto, tab 1. Sabendo, vou colocar um comentário aqui em cima que vai ser o seguinte. Cada um desses status aqui, estágio, ele vai significar o verde, né, o número 1, o amarelo 2 e o vermelho 3. Então vamos começar pelo estágio 1, que vai ser o estágio verde. Para começar esse estágio, eu vou criar um método chamado monta estágio semáforos. Vai ser objeto e recebe. Pronto. Feito isso agora, eu vou fazer um aqui. Ele vai fazer o seguinte, eu vou verificar o estágio que ele está o semáforo, certo? Que seria esse cara aqui, ó. E vou falar o seguinte, se ele tiver estágio 1, a gente vai fazer alguma coisa com ele, certo? E break. O estágio 1, ele vai ser também o default. Caso não tenha nenhum estágio definido aqui, não tiver entre esses números aqui, ó, 1 ao 3, ele vai colocar o default também, certo? Ah, e aí eu vou fazer todos primeiro, né? Porque semáforo 2 e assim por diante. O 3 tá certo. Agora, o que eu vou fazer? Para inicializar esses caras aqui, eu vou utilizar a function mesmo aqui para inicializar. Então, esse cara a gente define toda vez quando a gente quer que ele chame a primeira função que vai fazer alguma coisa quando o JavaScript começar a inicializar. E eu vou chamar esse cara aqui, monta estágio, certo? Aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse monta estágio vai ser o seguinte, a gente vai é, montar um método que chama remove classes, né? Que eu vou remover as classes do semáforo ligado, porque senão ele vai sempre permanecer sempre o semáforo ligado. É porque a gente colocou as classes, no caso aqui, ó, essas classes aqui são semáforos desligados. E quando a gente for colocar aqui no JavaScript, a gente vai setar, quando ele estiver no estágio, a classe ligado, que é essas classes que a gente fizemos aqui embaixo, ó. As classes aqui ligadas, certo? Só que em algum momento eu vou ter que retirar, remover essa classe do componente, senão ele vai sempre permanecer ligado. Então a gente vai fazer esse método para fazer isso. Objeto, ponto. Opa, classe. Ó, pronto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar
esses 3 nomes aqui, ó, já para adiantar, né? Vou vir aqui e vou deixar eles aqui, certo? Eu vou tirar esses caras aí que a gente não vai utilizar, certo? Que já estão prontos e vou remover a classe utilizando o Bootstrap, certo? Então, aqui, copiar para os 3 também, para ficar mais rápido também. Aqui. Aqui eu vou colocar um remove class, certo? Para todos eles eu vou remover, para todos eles remover a classe, né? A classe referente a eles, né? Aqui também do mesmo jeito. E do mesmo jeito. Classe é essa que a gente vai remover. Seria essas classes aqui, ó. Primeiro, o semáforo vermelho ligado, eu vou lá no vermelho. Vermelho, eu vou remover a classe vermelho. E semáforo amarelo, fazer a mesma coisa, remover a classe do semáforo amarelo. E por diante, né? E semáforo verde ligado. Remover. Toda vez quando eu chamar essa classe, o que ela vai fazer? Ela vai remover todos os semáforos, né? Para não ficar nenhum semáforo lá, no caso, né? E semáforo ligado, né, no caso. Chamar minha function em todos eles que quando caírem, certo? Acho, né? Aqui e aqui. Pronto. Feito isso agora eu vou começar a adicionar a classe, né, no caso. Então, para adicionar a classe vai ser basicamente do mesmo jeito, ó, que nem eu removi a classe do verde. Então, quem é o primeiro cara aqui? Número 1 é o verde. Então, o verde eu vou adicionar a classe. Quando ele estiver nesse estágio aqui, ó, eu removi as classes, né, e vou adicionar novamente. Agora, qual classe eu vou adicionar? Essa mesmo, semáforo verde ligado. Então, add class. Pronto, só isso. No de baixo também a mesma coisa, ó. Amarelo também do mesmo jeito. Add class. E no vermelho também do mesmo jeito. Add class. Agora, na teoria, se a gente rodar aqui o projeto, essa classe aqui, ó, no caso o semáforo verde, ele tem que ficar ligado, certo? Então, vou vir aqui no index, voltar no index, vou importar aqui também o jQuery, né, que depende do nosso JavaScript do jQuery. Então vou importar o jQuery aqui, opa, importar aqui. E também vou importar a nossa classe, né, nosso JavaScript que a gente criou agora, que é o JavaScript do semáforo. Vou colocar ele aqui embaixo, opa, vou colocar aqui em cima, e pronto. E agora eu vou executar para a gente ver o que ele vai acontecer, o que vai acontecer, né? Lembrando que a nossa última execução ele estava assim, ó, todos eles estavam apagados, né? Vamos ver qual vai acontecer. Na teoria, o que ele tem que acontecer, né? Na prática, como está em estágio 1, que a gente já está setando aqui na mão, então a gente está chamando esse método aqui inicializar, ele vai ter que setar o semáforo ligado já. Pronto, se você for ver, ó, esse cara já está ligado. Eu vou dar um F5 só para vocês notarem que, ó, vendo? Ele vai apagar e ele liga sozinho, tá vendo? Porque ele já citou a classe de ligado nesse cara aqui, certo? Agora a gente vai fazer para os demais a mesma coisa também, certo? Para fazer o controle desse cara, a gente vai fazer assim. Quando ele estiver no estágio número 1, a gente já vai setar o próximo estágio que ele vai ter que ir, né? Qual vai ser o próximo estágio? É o 2. Se ele está no 1, né? Ele vai para o 2 e assim por diante. Se ele está no 2 aqui, opa, se ele está no 2 aqui, ele tem que ir para o 3, o próximo estágio. E aqui o quarto estágio.
que vai ser o número 1 que ele vai voltar e assim por diante, né? Que ele vai ter que ficar circulando, né? Do verde para o amarelo, do amarelo para o vermelho e do vermelho para o verde. E assim ele tem que seguir. Só que aí o que a gente vai fazer? Para controle disso, a gente vai ter que colocar um timer, né? Um set timer para ele ficar chamando esse cara de tempos em tempos. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, dar um set timer aqui chamando essa própria função. Seria o seguinte, set timer, set timeout. Vou vir aqui e vou chamar esse cara, essa function, e vou falar que eu quero que ela execute por 10 segundos, certo? Beleza, daqui a 10 segundos ele chama ela novamente. Nesse de baixo aqui, eu quero que ele faça a mesma coisa, mas daqui a 5 segundos. E chame ela novamente. Daqui, esse de baixo, eu quero que daqui ele 10 segundos também chame. Então o total aqui vai ser, deixa eu ver, 25 minutos, né? 25 segundos, no caso, né? Que é segundos. Então, em 10 segundos ele vai chamar essa de novo, ele vai chamar, quando ele passar aqui, ele vai chamar, então ele vai ficar variando, ó. E aí ele vai ficar circulando automaticamente o semáforo. Vamos executar para ver se ele já funciona. Pronto, ó, ele iniciou, né? E agora ele já vai chamar o próximo, daqui a 10 segundos ele já chama o próximo, já chama ele de novo, né? A função. Ó, aí já mudou. E já vai, daqui 5 segundos, ó, aí ele muda para o vermelho. E aí por diante, ele vai continuar a girar, girar, girar. O que fez ele fazer esse círculo, né, no caso, do verde para o amarelo, do amarelo para o vermelho, foi somente isso que a gente colocou aqui, ó. Foi chamar a função novamente, né, ó, com set timeout, né? E aí a gente define um tempo para que ele chame essa função novamente, porque a função ela inicia, ela quando a página carrega, né, chama o arquivo JavaScript, ele chama esse método da primeira vez e aí tá número 1. E aí o número 1, quando ele passa aqui, ele verifica, é o case, é número 1 que está no estágio? É. Então ele remove todas as classes que tem, né? E vai lá e seta o número 2 e fala assim, daqui a 10 segundos chama essa função de novo. E aí ele chama a função de novo. Qual o valor que tá? Tava 2, então ele vai caindo de baixo e aí por diante, certo? Vou mostrar a página. E aí, por isso que ele fica girando assim. Agora o que a gente tem que fazer é o seguinte, é colocar aqui ó, do lado o time dele, né? O time do carro e o time do pedestre. Vou pausar aqui, certo? E agora eu vou criar uma função que ela vai se chamar inicia timer, né? Ela que vai ser o timer que vai mostrar para o usuário e para o carro também. Vai ser aqui embaixo que eu vou colocar. Objeto, ponto inicia timer. Pronto. Essa function ela é um pouquinho complexa, né, na verdade. A gente vai utilizar esse cara aqui, né, para verificar qual estágio que ele está para definir o tempo que vai mostrar para o usuário. Então a gente vai fazer assim. E se esse cara aqui for igual a 2, a gente vai fazer o seguinte, vai verificar se esse tempo aqui, ó, e esse tempo for igual a 0, a gente vai pegar o tempo, vai jogar 15 minutos, certo? Para ele iniciar do 15. E aí a gente vai fazer isso também no de baixo aqui também, um if aqui embaixo. Com esse cara aqui, né, no caso o estágio do semáforo. A gente vai colocar o seguinte, se esse cara aqui ele for igual a 1 e o tempo, né, o tempo do relógio aqui, ele for igual a 0, o semáforo ele vai receber o tempo do semáforo, ele vai receber os 10 segundos. Porque ele está na cor, no caso na cor vermelha, certo? E aí a gente vai fazer a lógica dele aqui embaixo para ele ir reduzindo o tempo. Vai falar, tempo dele
for maior ou igual a 0, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o tempo menos menos e trair o tempo. E aí aqui, feito isso agora, a gente vai ter que preencher agora os labels, né? Que é aqueles labels que a gente criou aqui no HTML, que é esse cara aqui e esse cara aqui, ó. Com o valor que corresponde a cada um deles, que é aquele número, né, que corresponde a cada um deles, certo? Então, eu vou voltar no JavaScript aqui e vou falar o seguinte. Se esse cara, eu vou pegar esse if de novo aqui, vou utilizar ele. Se esse cara aqui, esse semáforo, ele for maior ou igual a 2, então eu vou pegar o objeto label, né, o label pedestre e o label foto que a gente vai utilizar. Vou copiar até os dois já. Vou vir aqui embaixo, vou colocar eles aqui. Esse cara a gente não vai utilizar, nem esse também. Fechou. Esse aqui também do mesmo. Fechar ele. Aí eu vou colocar aqui. Esse primeiro aqui, na verdade o primeiro aqui, ó, vou colocar o pedestre, né? Do pedestre, vou colocar aqui ponto e vou colocar pare, certo? Pedestre parar, que é para o carro seguir. Não está no tempo do pedestre ainda, certo? E aqui no objeto semáforo, eu vou colocar o tempo, né? No caso, que é esse tempo aqui, para ele mostrar o tempo que está contando no relógio, que falta para ele, pra ele prosseguir, né? E aí eu vou adicionar nesse cara aqui no Fotos a classe que a gente criou lá no CSS, que a gente não tinha utilizado ainda, que é essa classe aqui, ó, a última classe, é a classe pare. Eu vou vir aqui, add class, vou adicionar para ele essa classe. Feito isso agora, eu vou fazer do mesmo jeito, mas agora ao contrário, né? Do foto, não para o pedestre agora, porque aqui está para o pedestre parar, né? E para o carro seguir o tempo do carro. Agora eu vou fazer o inverso, eu vou fazer o tempo que o pedestre vai seguir e o carro vai parar. Eu vou copiar esse mesmo cara para a gente poupar o fonte. Então, se esse cara aqui for igual a 1, e aí é o inverso aqui, né? Primeiro texto da foto vai ficar aqui em cima, né? Que é o carro para parar, e depois o tempo vai ficar o pedestre, certo? E aqui embaixo a gente vai adicionar a classe para o pedestre também. Pronto. Na verdade, a gente não vai adicionar, né? A gente vai remover essa classe. Remove class e aqui também remover classe. A gente não vai adicionar, né? Pronto. Feito isso agora, na verdade a gente acabou de criar essa classe aqui, agora eu pensando bem, ela não tem sentido porque a gente não está utilizando essa classe em nenhum lugar. Eu vou deixar ela comentada, né? A primeiro modo, né? E aí, depois disso que a gente vai fazer agora, a gente vai pegar essa classe aqui, ó, e a gente vai setar um set timeout para ela também, porque de 1 em 1 segundo ela tem que ficar verificando esse cara aqui, para a gente conseguir atualizar o nosso label. Então, vou pegar essa classe aqui, certo? E vou colocar um set timeout, vou colocar ela, vírgula, 1 segundo. Né? Que de 1 em 1 segundo ela tem que chamar ela de novo para ela ficar atualizando. Porém, a gente vai utilizar um time set control, né? No caso, uma propriedade para a gente setar esse controle. Vou vir aqui em cima, vou criar mais uma propriedade. Com, opa, objeto.
Aqui eu vou deixar ele assim, não nada para ele. E agora aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o valor dele aqui para dentro. Pronto. E aí eu vou utilizar agora ele aqui dentro. Eu vou pegar esse cara aqui e vou utilizar ele aqui dentro, ó, dentro desse método aqui do monta semáforos, né? No último cara aqui, na última linha, vou colocar um clear, opa, clear timeout e vou jogar ele aqui dentro, vírgula. E assim eu vou fazer para todos, né? Para toda vez quando ele chegar aqui, ele parar o timeout, certo? Limpar o timeout. Porque como o timeout ele mesmo chama ele mesmo, então para ele não ficar se perdendo no tempo, a gente faz isso para ele parar. E esse cara aqui é para a gente atualizar o time, né, dele e o time, né, tipo o que vai ficar mostrando lá a quantidade de tempo. Vamos executar para a gente ver como isso aqui vai ficar. Pronto, ele inicializou, só que porém ele não está mostrando nada aqui. Por quê? A gente esqueceu de fazer o seguinte. Esqueceu de pegar, né, o nome desse cara aqui, ó. Que a gente está chamando, no caso. Opa, cadê? Esse cara aqui que a gente acabou de criar, a gente tem que chamar ele aqui embaixo, né? Senão ele nunca vai inicializar. A gente vai vir aqui embaixo do que vai chamar ele aqui embaixo. E assim ele vai inicializar toda vez quando ele passar por aqui. Vamos lá, voltar no site, né? Dar um Ctrl F para ver se ele funciona. Pronto, olha lá. Já está funcionando, ele já está contando o tempo, ó. E aí por diante, aí ele vai mostrar quando chega lá, ó, 4 ele já mudou, já 2, no 0 ele já vai para o vermelho. E aí pare para os carros e o pedestre ele já começa a contar, ó, 5, 4, 3, 2, 0. E aí por diante, ó. E aí ele vai nesse ciclo infinito aí, né? Controlando através do JavaScript, CSS e HTML. É bem básico, não é? O layout também não está bem trabalhado. É mais para mostrar as funcionalidades, as classes do Bootstrap que você pode utilizar e também utilizar como você pode utilizar também as functions, né? Feita no JavaScript, moldando o comportamento também de alguns componentes que já estão dentro da página, né? No caso. Eu vou pausar aqui, vou passar rápido em tudo que a gente fez para finalizar. A gente começou com a classe CSS, né? Criamos a classe semáforo, criamos a classe círculo, que todas essas classes abaixo aqui, ó, semáforos desligados e semáforos ligados aqui, ó, elas herdaram essas propriedades. Ó. A herança é feita dessa forma. Colocamos aqui em cima todas as heranças, certo? Todo mundo que herda essa classe, círculo. E aí, todo mundo que tiver essa classe, ele vai ficar redondinho, certo? E fizemos uma classe pare que, na verdade, a gente não precisou utilizar. Eu fiz, mas a gente percebeu que não iria utilizar. E depois a gente passou para o index também. E também a gente, na verdade, a gente nem utilizou as semáforos também. E aí, depois a gente passou para index. Na index a gente criou as 3 divs, né? Para dividir, né? 12 colunas, 4, 4 e mais 4, 12 colunas. A div da esquerda a gente fez o alerta do pedestre, né? Lá. E a dívida, desculpa, de carros, né? A dívida à direita a gente fez o alerta de pedestres, né? A quantidade de time, e a dívida do meio a gente fez o painel, né? No caso, os semáforos. Lembrando que eu utilizei bastante classes do Bootstrap, aí não precisamos criar alguns CSS básicos, que nem no caso altura, margem 3, padding left 5, background running, que é amarelo, né? No caso background black, e que facilitou bastante também o desenvolvimento e evitou de a gente ficar criando bastante classes dentro do JavaScript, certo? Acredito que é isso, né? Se tiver alguma dúvida, né, deixe nos comentários, mas é bem simples, um exemplo bem simples, umas dicas simples de JavaScript, CSS e HTML e Bootstrap que eu acredito que vai ajudar bastante muitas pessoas, certo? Referências, né, o próprio site da Bootstrap, getbootstrap.com, apresentado por Valdir Ferreira, que sou eu, né? Dúvidas, sugestões, consultoria, treinamento,
equipe, desenvolvimento da arquitetura deixe desenvolvimento de arquitetura, deixar no comentário. Tudo que você tiver de dúvida, sugestão, tudo que você precisar, deixe nos comentários que eu sempre respondo, certo? Obrigado a todos que assistiu até o final e até o próximo.